Fala galera, Chave do Enem no ar. Viu? Você já percebeu as mudanças, né? Mas eu estou aqui para reforçar, para que você não se perca no nosso novo modelo. Semana passada nós tivemos aula de linguagens, língua portuguesa, literatura, língua inglesa. Depois da aula, abriu o simulado e fechou agora, 7 da noite, fechou o simulado. A partir de agora, então, começamos a segunda aula de conteúdos do Chave do Enem. Teremos hoje, logo depois da minha fala, matemática. Depois da vinheta vem matemática. Mas depois que acabar a nossa aula de matemática, você não sai daí, porque nós teremos ainda a correção do simulado da semana passada. Então nós teremos a partir de agora matemática, depois que acabar a matemática, roda a vinheta, entra ali um videozinho e começamos a correção de língua portuguesa, língua inglesa e literatura. Tá ligado? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pega a pipoca, pega a água, pega o papel, senta aí, porque matemática está no ar. E depois da matemática, correção de simulados de linguagem, hein? Até mais! Fala, meu aluno, tudo bem? Professor Rubens Mello aqui mais uma vez para a aula de matemática. Seja muito bem-vindo. Esse que é o nosso primeiro Chave do Enem e nós teremos bastante ao longo desse ano. Fica ligado, principalmente você que está no terceiro ano. Esse programa é um programa especial para todos os ensino médio, mas especial para você que vai fazer provas de vestibulares, vai fazer o Enem. E essas dicas que você tem só vai ter conosco, não é qualquer lugar. São dicas preciosas, resoluções preciosas. Então fica conosco, aperta os cintos e vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Na aula de hoje, nós temos análise combinatória. Qual parte da análise combinatória, professor? Permutação, arranjo e combinação. Nós vamos entender o que de fato é o permutar, o que de fato é arranjar, o que é combinar, quais são as fórmulas que tem desenvolvidas por trás disso tudo e, sobretudo, como que nós podemos ter um bom caminho ali para facilitar nossas contas. Perfeito? Vamos lá, vamos começar com o nosso famoso princípio fundamental da contagem, conhecido também por PFC. O que é isso, professor? Imagine você o seguinte, que você tem algumas oportunidades de lanches. Olha só, você tem aqui o seu hambúrguer, ok? Você tem o seu, chamar de sanduíche isso aqui, e o seu hot dog. Beleza? E aí agora você quer ter opções de bebidas. Então você tem o suco de uva da caixinha e você tem o refrigerante. Sempre opta pelo suco, tá, gente? Quanto mais natural possível, melhor. Você tem as duas opções ali. Uma opção de lanche para duas opções de suco. E agora você tem 4 opções de doce. O que o princípio fundamental da contagem me diz? Ele quer saber quais ou quantas possibilidades eu tenho ao longo desses lanches, desse suco e, sobretudo, dos doces que eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? O princípio me garante que se eu multiplicar o número de opções entre as escolhas que me são apresentadas, eu vou conseguir o fator de possibilidades, a quantidade de possibilidades. Então, muito bem. Quantos lanches nós temos aqui? Nós temos de possibilidade de lanches 3. O hambúrguer, o nosso sanduíche e o hot dog. Então, vamos lá. 3 lanches vezes. Quantas opções de suco nós temos? Ou bebidas, a gente pode falar assim. A gente tem um suco de caixa e a gente tem um refrigerante. Então, duas opções. E nós temos também as opções de doces, que ali nós temos 4. Não vou saber identificar quais são eles, mas temos 4 opções de doces ali. Beleza. Qual vai ser a possibilidade que nós vamos ter em escolhas? Quais são os números de escolhas possíveis? Só fazer a brincadeira aqui. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 2, 24 possibilidades nós temos de escolhas, ok? Esse é o princípio fundamental da contagem. Você vai pegar as opções que você tem e multiplicar para determinar quantas escolhas possíveis lhe é apresentada. Perfeito? O que é interessante também, professor, do princípio fundamental da contagem? O que é muito legal a gente saber, e você precisa lembrar constantemente disso, é que esses termozinhos aqui, ó, e ou,
eles têm um valor numérico na matemática, sobretudo na análise combinatória. Quando você for fazer sua questão e lá você encontra E, por exemplo, nós falamos agora de hot dog e bebida e doces. Para cada E que você tem, você vai ter uma multiplicação. Professor, mas eu usei o termo ou. O que você vai utilizar aí? Você vai usar a soma. Isso é muito importante. Quando você estiver resolvendo um exercício e você falar e, você vai multiplicar. Se você falar ou, teve outras opções, ou você vai somar as possibilidades. Perfeito? Vamos para esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, vamos supor que A, B, C e D sejam cidades diferentes. E cada linha dessa é um caminho que me leva para essa cidade. Perfeito? Eu quero sair da cidade A e chegar na cidade D. O que é que eu devo fazer, professor? Como é que a gente vai saber isso? Nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, que me garante que, se eu multiplico as possibilidades de cada uma, eu encontro o total de escolhas possíveis. Então vamos fazer aqui bem devagar o nosso esqueminha. Eu estou indo de A para B, porque para chegar em D eu preciso passar em B. Então, de A a B, depois E, depois eu vou de B a C. Percebeu que eu usei a palavra E? Esse E vai ser a multiplicação entre a próxima coluna que você vai utilizar. B a C, logo após E, C a D. Então eu chego exatamente no meu destino final. Perfeito? De A a B, eu tenho quantos caminhos? 3. Então eu venho aqui e coloco 3 caminhos. De B a C, eu tenho quantos caminhos? 2. Coloco 2. De C a D, eu tenho 3 caminhos. Perfeito, maravilha. Mas, professor, observe que eu tenho aqui, do B para o D, eu já tenho 2 caminhos também. Eu posso simplesmente sair e pegar essa rota de fuga? Claro que você pode. Por isso que existe a palavra ou. Você pode fazer esse trajeto que eu te informei, ou de A a B, já ligando direto de B a D. Então, ou. Se eu usei o termo ou, eu vou somar. Somar quem? Somar agora o caminho que vai de A para B. Opa! Minha tela aqui teve um pequeno probleminha técnico. Vamos aguardar. Voltou, voltou, já está maravilhoso, tudo certo, pequenos ajustes. Então vamos lá, de A a B, e agora eu vou sair de B até D. Perfeito? Já que eu tenho um escape ali, uma rota de fuga. De B até D direto. Quantos caminhos de A a B? De A a B eu tenho 3. De B a D eu tenho 2 caminhos. Eu posso ir por cima ou por baixo. Minha tela de novo. Produção, me ajuda aí, produção. Produção vai nos ajudar. Ainda não, produção. Vamos ver. Nada. Vamos. Agora voltou. Milagre ali naquele cantinho. De B a D, nós temos 2 caminhos. Vamos fazer nossas contas agora? Vamos lá. Já sei que precisa somar. Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 2, 18. Perfeito. Mas, agora o nosso outro caminho. Quem é o nosso outro caminho? 3 vezes 2, 6. 18 mais 6. Quanto é que fica, amigos? 24 possibilidades. Ok? Então, se a gente quer sair da cidade A para a cidade D, nós teremos 24 possibilidades. Vamos usar a preposição e depois o ou. Ok? Perfeito? Não esquece, falou em e, multiplica, falou em ou, soma. Permutação. O que é isso, professor? O que é permutar? O próprio nome já nos informa o que seria. Permutar é a troca de elementos, perfeito? Formando coisas diferentes. Isso é bem legal você ter ideia, porque o número de elementos daquela pergunta, ela vai ser igual ao número de posições que você deseja encontrar. E aqui, anota isso aí, tá? Dá um grife bem importante aí. A ordem importa, e importa muito. A ordem vai ser extremamente importante para nós entendermos se é permutação ou não. Perfeito? Se eu tenho um exemplo, Ana, Bia e Carla, isso é totalmente diferente em ordem de Carla, Bia e Ana. Eu não estou falando em combinar, eu estou falando em ordem. Se Ana ficou em primeiro, Bia ficou em segundo e Carla em terceiro, e aí agora eu troco. Eu faço Carla em primeiro,
Bia em segundo e Ana em terceiro são duas coisas distintas. Então, nesse caso, eu troco a posição e eu tenho coisas, elementos distintos para cada posição desejada. Perfeito? Então, recapitulando, número de elementos igual ao número de posições, a ordem importa e eu vou trocar de lugar nessas posições. Fechou? Beleza? Vamos para o nosso exemplo agora. Dispondo de 3 pessoas, olha isso aqui, grife isso aqui, gente, ó, 3 pessoas. Ele já está me dizendo quantos elementos eu tenho nesse meu agrupamento. 3 pessoas. Quantas formas distintas podem sentar em um sofá com 3 lugares? De quantas maneiras essas 3 pessoas podem sentar nesses 3 lugares? Beleza, como é que nós vamos resolver, professor? Existe uma coisa interessante. Na permutação, você tem uma fórmula, que é essa aqui, ó. P é igual ao número de elementos no fatorial. O que é fatorial, professor? Fatorial é você multiplicar na ordem decrescente aquele número. Exemplo, 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, continua sendo 6. Opa, continua sendo 6. Perfeito. Só que você não precisa dessa fórmula sempre. Existe um método que eu chamo o método do tracinho, ok? Como assim, professor? Você só vai colocar o tracinho, as posições das pessoas e fazer as respectivas multiplicações, que nada mais é do que fazer a fórmula do n fatorial. Então vamos ver com calma. Eu tenho 3 lugares. 1 vezes. Segundo lugar, vezes. Terceiro lugar. Primeiro e segundo e terceiro. Lembra do princípio multiplicativo? Ele também se aplica aqui. Quantas pessoas eu tenho possíveis para sentar no primeiro lugar? 3, porque nenhuma sentou. Então vamos lá, 3 pessoas aqui. E no segundo lugar, quantas possibilidades eu tenho? 2. Por quê, professor? Porque uma já sentou no primeiro assento, na primeira parte. Então, se uma já está acomodada, só restaram 2 para sentar na segunda. Perfeito. E agora só restou 1 para o último lugar. Dessa forma, isso aqui é igual ao 3 fatorial que eu utilizei como exemplo. Perfeito? Percebe que é a mesma coisa? Coloca tracinho, faz o princípio multiplicativo e vai dar certo também. E é até melhor que você ganha velocidade e não precisa ficar decorando fórmula toda hora. Perfeito? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 6. Eu tenho 6 formas diferentes, distintas, de organizar 3 pessoas em um sofá de 3 lugares. Beleza? Isso é permutar. Permutar é a troca de posições, formando novas possibilidades, onde o número de elementos é igual ao número de posições e a ordem importa nesse jogo aí. Beleza? Vamos para a nossa fórmula da permutação com repetição. Essa aqui é a da simples, que a gente acabou fazendo, que não precisa lembrar, é só fazer o tracinho e multiplicar. Essa daqui você vai necessitar lembrar. Como assim, professor? Lembra do n fatorial. Só que você precisa tirar quando tem elementos que se repetem. Por exemplo, quantos anagramas podemos formar usando a palavra arara? Olha comigo essa palavra. Anagramas nada mais é do que mudar as letras de posições e formar outra palavra. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Amor. A palavra amor, se eu troco de posição, eu posso ter, por exemplo, Roma, dispondo das mesmas letras. Ok? Então, amor, eu posso trocar e formar Roma. A gente quer saber quantos anagramas, quantas formas ou quantas palavras eu consigo formar utilizando a palavra arara. Mas observe que a palavra arara tem repetições de letras. Então, como é que a gente faz, professor? Nós precisamos tirar essas repetições. Você vai fazer permutação de, nesse caso, nós temos 5 elementos, perfeito? Onde temos repetição de quais letras? 3 letras As da palavra arara, você vai colocar aqui de 3. E nós temos repetição também da letra R. R uma vez, 2 vezes. Então nós temos repetições, 3 repetições da letra A, 2 repetições da letra R. Basta a gente fazer agora, na nossa fórmula, essa fatoração, tirar essas repetições. Então 5 fatorial, onde esse n aqui é o número de elementos, ok? Número de elementos. E nós queremos agora tirar nossas repetições. Então você vai colocar 3 fatorial
3 fatorial, vezes 2 fatorial. Só que você é um cara esperto. Você sabe que se você abrir o 5 fatorial, você encontra o 3 fatorial e o 2 fatorial. Perfeito? Então nós vamos ter exatamente 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ótimo. 3 fatorial está embaixo, vezes 2 fatorial. Eu posso cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial aqui de cima, porque é igual, a parte que vai se repetir vai ser igual, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Restando apenas 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, eu consigo formar 10 palavras diferentes só utilizando a palavra arara, onde eu tenho 3 repetições para a letra A, 2 repetições para a letra R. Tranquilo? Easy, easy, easy. O que é um arranjo, professor? Arranjar é muito parecido com permutar, ok? Você vai ter uma junção de elementos. Só que o que diferencia a permutação de arranjo? Isso é muito importante. Você não vai encontrar em alguns lugares essa dica que eu vou te dar, não, tá? Você encontra aqui no Chave do Enem. Arranjo tem uma grande diferença. O número de elementos é maior que o número de posições. Enquanto na permutação o número de elementos é igual ao número de posições, aqui o número de elementos é maior do que a quantidade de posições. E a ordem também vai importar, assim como na permutação. Então é algo parecido, mas tem uma diferença bem pequenininha e muito crucial. Número de elementos maior que o número de posições. Vamos para a prática? Professor, tem alguma fórmula? Tem fórmula. Precisa aprender e decorar? Não há necessidade. Vai no tracinho, usa o princípio multiplicativo e vai dar certo do mesmo jeito. Vamos lá. De quantas formas 5 pessoas podem sentar em um sofá de 3 lugares? No exemplo anterior, eu utilizei 3 pessoas para 3 lugares. Agora eu tenho 5 pessoas para 3 lugares. A quantidade de elementos, nesse caso pessoas, é maior do que as posições do sofá, que são 3. Então, nesse caso, como 5 é maior que 3, vamos de arranjo. O que a gente faz, professor? Tracinho. Quantos lugares eu tenho? 3. 1 vezes 2, segundo lugar, vezes 3, que é o meu terceiro lugar. Quantas pessoas podem sentar no primeiro lugar? 5. No segundo, 4. E no terceiro, 3. 3 pessoas podem sentar aqui. Dessa forma, só fazer nossas contas agora e a gente consegue achar quantas possibilidades distintas a gente tem. 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Nós temos 60 possibilidades diferentes de arranjar 5 pessoas em 3 lugares. Tranquilo? Perceberam a diferença de um e do outro? São coisas próximas, mas tem pequenas diferenças que a gente pode visualizar na prática, se você lembra desse detalhe. Então, olhou uma questão lá do Enem, olhou uma questão no seu vestibular, e no próprio contexto da questão te diz que o número de elementos é maior do que o número de posições, você aplica arranjo. Tracinho, multiplica e seja feliz da vida. Beleza? Essa é a nossa forma. Para quem gosta de utilizar a fórmula, a gente tem a fórmula do arranjo e ela é dessa forma aqui, ó. N é o número de posições, perdão, é o número de elementos, tá? Número de elementos. Esse K, em alguns lugares eles colocam P também, ele é o número de possibilidades, tá certo? Então a gente tem aqui elementos, posições. Esse aqui é a posição, possibilidades. Esse daqui é o número de elementos. Ok. Vamos para a nossa última parte da análise combinatória, que é a combinação. O nome já está dizendo. Você vai agora combinar. E aí que mora o segredo. Quando eu estou combinando alguma coisa, a ordem dessa combinação não importa. Então, diferentemente da permutação e do arranjo, na combinação, a ordem que eu estou fazendo essa junção não vai interessar. Quer ver? Vamos supor que eu sou o diretor de uma escola, aí eu chego assim e falo, classe, eu quero 2 pessoas para representar a classe. Vem aqui na frente a Ana e o Bernardo. Ok? Ana e Bernardo. Nós temos aí uma combinação de 2 pessoas. Aí eu saio. Só que eu volto de novo e falo, não, gente, eu quero agora mais 2 pessoas. Aí o amigão lá do fundo fala, não, professora,
Não, professor, chama o Bernardo e a Ana. Bernardo e Ana é igual a Ana e Bernardo nesse contexto? Sim ou não? Digita aí para nós no chat. Sim ou não? Sim. Nesse contexto eles são iguais. Então não tem diferença na combinação. A Ana e Bia, Ana e Bernardo é a mesma coisa que Bernardo e Ana. Nesse fato, nesse contexto, não tem diferença. Por isso que na combinação a ordem não vai importar, já que você está juntando elementos. Observou que eu consegui repetir duas vezes? Eu fiz Ana e Bernardo, Bernardo e Ana. Por isso que nós temos que tirar essa repetição, essa duplicação nos termos. E é aí que surge essa fórmula. Gente, na combinação não tem jeito. Se você quer lembrar de uma coisa, lembra dessa fórmula aqui de combinação. É a única que você precisa decorar, literalmente aprender mesmo, tá? O que é combinação, professor? É a razão, a divisão entre número de elementos dividido pela posição em fatorial vezes número de elementos menos a posição no fatorial. Tranquilo? Por que precisa dessa parte aqui de baixo, professor? Necessita por conta das duplicações que a gente faz. E olha algumas palavras-chave para você identificar e diferenciar combinação de arranjo. Normalmente apresenta-se na questão essas palavras aqui, ó, duplas, trios, grupos, comissões, ok? Vai aparecer dentro do corpo do texto da sua questão essas palavrinhas ou algo próximo disso que vai te fazer entender isso. Uma forma de você identificar também é fazendo a pergunta: a ordem importa? Se ela não importar, você vai de combinação. Se ela importar, você vai de ou arranjo ou permutação. E aí você vai de novo para a segunda pergunta. O número de elementos é igual ao número de posições? Se sim, permutação. Se não, arranjo. Vamos para o nosso exemplo, para ficar mais fácil? Com 5 pessoas, olha que interessante. Com 5 pessoas, posso formar quantas duplas? Agora eu tenho 5 pessoas e eu tenho duplas. Alguém lá no fundo pode dizer, professor, isso é arranjo, porque o número de elementos é maior do que o número de posições. 5 pessoas e duplas. 2 duplas, né? Duplas, professor, que você quer? Não, pequeno jovem, não é. Porque nesse caso, eu quero combinar pessoas. Eu não quero arranjar, trocar essas pessoas. Eu quero que elas se combinem. Então, nesse caso, é combinação. Combinação de quem? De 5, só voltando aqui, 5 e 2. Eu vou ter 5 elementos para combinar em 2 posições. Então é 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Estou apanhando aqui, apanhando pela mesa, mas é assim mesmo, a gente vai melhorando aos poucos. Vamos lá. Quem vai ser 5 fatorial? 5 fatorial, se a gente abrir, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E eu vou para aqui, você vai entender por quê. Olha só. Se eu abro até o 2 fatorial, eu estou desperdiçando tempo. Sabe por quê? Porque 5 menos 2 é 3. E como está no fatorial, eu já posso cancelar com em cima, como a gente fez na questão anterior. Então a gente tem aqui 3 fatorial. Agora é só brincar. Vamos cancelar aqui. Esse 3 fatorial vai embora com esse 3 fatorial de baixo, ficando 5 vezes 4 em cima. E a gente sabe que é 20. 2 fatorial, nós já fizemos, é 2 vezes 1, que é 2. Restando agora 20 dividido por 2, obviamente, que é 10. Então, nós podemos formar 10 duplas com essas 5 pessoas. Beleza? Amigos, espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado dessa nossa aula. Fica de olho no nosso banco de questões que nós vamos ter, nosso simulado. Faz ele. Qualquer dúvida no simulado, volta lá, pesquisa, estuda e tenta fazer questão por questão. Até a próxima, fica com Deus e tchau! E aí, galerinha, gostaram da live? Gostaram da matemática?
Pegaram tudo? Não deu tempo? Salva no seu playlist. Aliás, se inscreveu aqui, já ativou o sininho? Você pode voltar depois e rever. Lembrando que isso é uma revisão da sua apostila, do seu material, que serve para a prova do Enem, vestibulares e também a sua prova, talvez na escola, para te ajudar. Beleza, então? Mas não vai embora, porque agora estamos na segunda parte da live. É bem rápido, cerca ali de 10, 12 minutos, correção da lista de exercícios de linguagens que você fez durante a semana que passou. Então, depois da vinheta, nós teremos língua portuguesa, teremos língua inglesa e teremos também literatura. E não se esqueça, hein? Acabando a live de hoje, depois da correção, tem mais uns 12 minutinhos ali pela frente, já acaba a live, nós teremos a liberação da lista de matemática com a aula que você teve hoje. Pegou a ideia, então? Nos vemos na próxima semana. Não sai daí, correção de linguagens no ar para vocês. Fala, galerinha do terceirão! E aí, mandaram bem nos exercícios? Então vamos agora à resolução deles. No primeiro exercício, nós tínhamos aí este texto, né? Que não vai dar tempo agora de a gente ler, mas era sublinhada ali duas orações específicas que estão aqui, ó. E as pequenas espumas que nascem e somem. E depois é preciso que conserve a mesma balida de sua abraçada. Então, que tipo de orações nós temos ali? Lembrem-se daquela diquinha que eu dei lá do tipo de elemento coesivo, aí vai facilitar a tua vida, tá? Se você respondeu que a letra E é a correta, você está certíssimo. Por quê? Então vamos lá, ó. E as pequenas espumas que nascem e somem. É como se eu dissesse, as pequenas espumas as quais nascem e somem. Então isso significa que esse que é um pronome relativo, certo? Então, eu tenho uma oração adjetiva, ok? E tem vírgula ali, separando a oração principal da subordinada? Não. Então, é uma adjetiva restritiva, ok? Já na outra, a gente tem ali, ó, é preciso que conserve a mesma batida, desculpa, de sua braçada, tá? Eu também tenho um que. Mas olha lá, eu posso substituir esse que por o qual, as quais, os quais? Não posso. Então, não é adjetiva, tá? Então, vamos analisar. A primeira é a principal, ó, é preciso. Por quê? Porque a segunda tem um elemento coesivo. Então, é ela que é a subordinada. Como que a gente vai descobrir, então, se ela é adjetiva ou se ela é adverbial? Bom, adverbial não é, porque aquele que não tem nem ideia de condição, nem de concessão, nem de conformidade e assim por diante. Então, a gente já sabe que ela é uma substantiva. Então, agora o que a gente vai olhar? Lembra lá daquelas dicas da nossa aula? A oração principal. Tem sujeito na oração principal? É preciso? Não. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque a subordinada vai desempenhar a função de sujeito. Beleza? Questão 2, a gente tem aqui esse texto, né? Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo e assim por diante. E aí a pergunta é, há um tom de ameaça que é evidenciado na recorrência do quê? Das estruturas condicionais. Olha lá um monte de se. Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo. Então são condições que ele está colocando para trazer esse tom de ameaça, aquilo que ele vai fazer, ok? Então, letra A. Questão 3. Então, vamos lá.
Olha lá, a gente tem que frisar nessa partezinha ali, ó. Tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Então, sempre que você tiver essa duplinha aí, ó, tão que, tanto que, isso revela que você tem uma locução conjuntiva consecutiva, ou seja, que vai dar ideia de consequência. Então, aí você tem uma oração subordinada adverbial consecutiva, que tem ideia de consequência, ok? Então, a subordinada vai ser a consequência do tão escuro, ok? E a última questão, nós temos aquele mesmo texto, só que agora para a gente prestar atenção numa outra oração, né? Não há ninguém na praia que resplende ao sol. Então, esse que, ó, ele também vai desempenhar a função ali de pronome relativo. Então, a gente já vai saber que ali eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Lembra? Então, se eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, é porque o que é um pronome relativo, então é uma adjetiva. E você está vendo que junto dele tem uma vírgula? Lembra da dica da vírgula? Se tem uma vírgula, oração adjetiva explicativa. Então, só podia ser a alternativa A. Beleza? Então, um abraço, continue estudando e continue arrasando aí nos seus testes, para que no futuro, no seu vestibular, você arrase ainda mais. Um beijo e até a próxima aula. Hey guys, welcome back! E agora vamos para as resoluções do simulado. E aí, prestaram atenção nas dicas dadas na nossa aula teórica? Espero que sim, então bora lá! Primeira questão, Enem. Olha lá, don't write in English, they said. E quando você viu esse texto, você já conseguiu identificar o gênero textual? Do que se trata? Então eu vi ali na fonte, ele se trata então de uma poesia de Kamala Das. Então, ela escreve as suas obras em inglês, apesar dessa não ser a sua primeira língua. Portanto, nestes versos, o que ela quer? Ela quer usar a língua inglesa como efeito humorístico ou o quê? O que aconteceu ali? Então, se você respondeu letra D, demonstrar consciência da sua identidade linguística, você acertou. Então, prestar atenção no gênero, seguiram as dicas de leitura? Parabéns! Bora lá para a nossa segunda questão. E agora eu trouxe para vocês uma tirinha, um cartoon. E nesse cartoon nós temos ali, ó, a abrangência do inglês no contexto global, então o texto ali metalinguístico, né? Então a falha na comunicação entre esses dois está bem clara, né? Por que será? Porque existe uma variedade diferenciada, distinta, diferente da língua inglesa entre um e o outro. Então, nós vemos ali que um usa o inglês de uma parte do mundo, Austrália, e o outro o inglês dos Estados Unidos, certo? Então, identificou? Acertou? Parabéns! E vamos para o nosso último texto, que é A Guide to Harvard a Cappella. Então, nós temos ali um texto informativo, onde exigiu de você um tempo maior de leitura. A expressão a capela caracteriza o ato de cantar sem acompanhamento de instrumentos musicais. E essa expressão big deal, ela é usada com relação a esse tema para indicar o quê? Muito bem, a atividade de cantar a capela é valorizada pelas comunidades acadêmicas. Então, eu trouxe para você o big deal, porque também faz parte do nosso objeto de estudo da apostila. E é importante você colecionar esse tipo de expressão para que, se de repente você encontrá-la no seu vestibular, no Enem ou na sua prova, você se lembre qual o significado dela. Fechou? Well, I hope I have helped you with my tips and see you next. Bye bye. Olá, meu querido, que bom que você está aqui para juntos corrigirmos as 3 primeiras questões do simulado aí do Chave do Enem. Lembrando que essas questões, elas fazem parte do conteúdo do capítulo 1. Então, vamos lá para a primeira questão? Olha, é uma questão do Enem, tá? Caiu no ano passado, uma questão bem fresquinha, é um fragmento da obra São Bernardo, do Graciliano Ramos. Nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita que
contrapõe o preciosismo linguístico às situações de coloquialidade, né, ou coloquialismo. Então, veja, quando nós vamos ao texto, nós vamos ver que o Goldin, que é um advogado, conversando com o Paulo Honório, que é um cara mais rude, mais simplório, que não tem um grau de escolaridade alto, ele diz assim: a gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Então, essas são as palavras do Goldin, reforçando a nossa resposta. Beleza? Porque a gente fala de um jeito e escreve de outro, né, gente? Então, uma questão aí trabalhando com linguagem formal e linguagem informal. Aí nós vamos agora para a questão 2. A questão 2 diz assim: com base no contexto da Segunda Guerra Mundial, o livro A Rosa do Povo revela desdobramento da visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra um ou demonstra uma. Qual que é a resposta, gente? Claro que é a letra C. Demonstra um olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. Então, quando você vai ao texto, todo ele, gente, tanto nas 3 estrofes que nós temos aqui, o texto do Carlos Drummond de Andrade, ele vai abordar justamente, né, sobre essa questão de um eu lírico, tá? Um olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. Beleza? Então, espero que você tenha acertado, hein? Aí nós vamos para a última questão, uma questão facílima. Diz assim: observe a figura. A tela de Portinari, só deixa eu mexer aqui um pouquinho, galerinha. Aí, agora eu consigo ver todo o enunciado. A tela de Portinari, A Criança Morta, tematiza um aspecto marcante da vida no sertão nordestino, frequentemente castigado pelas secas, pela miséria e pela fome. Os escritores que se dedicaram também a esse tema foram, pensa lá, gente, quais foram os escritores que se dedicaram a essa questão, né, da seca, da miséria, da fome, assim como Cândido Portinari retrata aqui nessa tela. Claro que nós temos aqui eles, nada mais, nada menos que Raquel de Queiroz e João Cabral de Melo Neto, beleza? 2 autores aí da geração de 30, também chamada de terceira geração. Beleza, meus amores? A gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.